Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de gratidão do mês de março de 2025 do Jōrei Center Higashimikawa. Tadai mayori, 3月度感謝報告祭を始めさせていただきます。Entrada dos oficiantes. Saineza. Purificação do ambiente. Shubatsu. Por gentileza, mantenha-se em postura de reverência. Muito obrigada. Oferendas. Kensan.
gratidão. Kansha Hokukusei, Norito Sojo. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentados neste altar, perante vós, em profunda reverência, elevamos esta oração. Neste significado dia, em que realizamos solenemente o culto mensal de agradecimento, reunimos-nos à vossa presença e depositamos as oferendas para manifestar o nosso mais profundo sentimento de gratidão pelas constantes bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Estamos realizando o culto mensal de agradecimento do mês de março, em que agradecemos o despertar de nossa consciência para a verdadeira educação espiritualista que promove a elevação da alma e o polimento do espírito. Que, imbuídos da missão que recebemos de vós, possamos assimilar e transmitir os princípios da fé messiânica que nos foram legados por Meishu Sama, formando seres humanos conscientes da existência de Deus e comprometidos com a construção do paraíso terrestre. Gratos pela permissão de participar da grandiosa obra de salvação do mundo, nos comprometemos a nos dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, concentrados nas diretrizes, seguindo os passos de Meishu Sama e fazendo com que Deus se manifeste. Vamos cultivar o amor altruísta e vamos dedicar juntos para vivificar nosso elo com o Meishu Sama. Rogamos que aceiteis essa oração e que, iluminados por vossa intensa luz e guiados pelo ensinamento de Meishu Sama, possamos participar da construção do paraíso terrestre e somar expressivos méritos. Assim, nos dirigimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial. Tamaguchi Hoten Saishu Dono. Representante dos participantes, o jovem Gabriel Tetsuo Taniguchi. Sanpai Shadaihyo, Taniguchi Tetsuo Dono. Pedimos a todos que se levantem e acompanhem as reverências. 皆さんもお立ちいただき、ご一緒お願いいたします。
Oração a Matsunarito, oração Zengen Sanji e oração messiânica. A Matsunarito Zengen Sanji, que o Senhorito Sojo.
境ごとも揺れ時へ一点光をしなべて弥勒の御手に起立され人事の御胸に抱かれん我らが日々の世行にも明朝玉い神格をえせしめいは飛び栄え弱々長く無意役に全徳功を重ねさせ福寿海無量の大功徳晴れさせた晴れましませと年々重心下座頓主気福来拝願直す弥勒を御神守りたまえ先なえたまえ弥勒を御神守りたまえ先なえたまえ教えみ親主の神守りたまえ先なえたまえ教えみ親主の神守りたまえ先なえたまえあんながらたまちはえませあんながらたまちはえませÓ Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de meditação. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas.ご参加報奨3大自然の大自然の
Sentem-se, por gentileza. O Sórico da saída. Leitura do ensinamento de Meixo-sama. Miyashii Haidoku. Bom dia. Aumentar 100 vezes o número de fiéis. Quando o fiel da nossa igreja forma um novo membro, por meio do jorei ou do espírito das palavras, Kototamar, sente-se aliviado. Na verdade, isso não deveria ocorrer, pois somente o conduziu ao portão de entrada da fé. Se a pessoa não for levada ao salão principal e não lhe forem mostrados os outros cômodos importantes da casa, não poderemos dizer que ela se tornou um verdadeiro fiel. Os mais experientes sabem muito bem, mas há um ponto que eu desejo ressaltar. Se alguém possui capacidade para formar um membro convicto, formar 100 membros não é especialmente uma tarefa muito difícil. Além disso, se cada um desses 100 membros formar 100 novos membros, o aumento se dará em progressão geométrica e, obviamente, tal número aumentará de forma surpreendente. Falando assim, poderão achar que os fatos não transcorrem de forma tão acelerada. Esse é um pensamento que toma como padrões as religiões existentes até hoje. Entretanto, a religião messiânica é totalmente diferente. Isso porque o poder que ela manifesta é incomparavelmente superior, em especial o método do jorei, que é a sua peculiaridade. A cura de doenças obtida por meio dele é tão maravilhosa que é difícil acreditar. Não obstante, qualquer pessoa pode constatar esse fato, de tão logo conheça a nossa religião. Até os dias de hoje, existiram diversas formas de cura de doenças por meio da fé, que se dividiam em dois tipos: graças alcançadas indiretamente através das divindades e as decorrentes de força própria. Mesmo aquelas obtidas por intermédio de divindades e Budas, por estas se encontrarem do segundo nível para baixo, não podiam manifestar um poder além de certo limite. Uma vez que é o Supremo Deus que governa a nossa religião, sua força é absoluta. O fato de nós não construirmos hospitais, como têm feito as demais religiões, é uma evidência do que estamos dizendo. Em nossa religião, quase não existem dogmas ou práticas estabelecidos há centenas ou milhares de anos. Pelo contrário, estamos apontando suas falhas. Assim, tudo é novo e de modo oposto às religiões que demonstram indiferença em relação à cultura científica, a nossa faz a esta muitas críticas, desvela suas falhas e apresenta um padrão cultural bem elevado. Caso haja pessoas que criticam nossa igreja por esse ou outro motivo, é porque não tiveram contato com ela. Outra característica ímpar é a quantidade inacreditável de milagres e a dimensão de nossas ações, a ponto de as pessoas chegarem a pensar que estamos exagerando ou contando vantagem. Além do mais, os milagres se manifestam de forma constante, apresentando resultados admiráveis. Isso despertou a atenção daqueles que se interessam por religião e, ultimamente, até de quem não tinha nenhuma relação com esta. Embora sejamos uma entidade religiosa, a religião representa apenas uma parte. Pelo que se vê, até o presente, manifestamos resultados maravilhosos no campo da medicina, da agricultura e da arte. Obviamente, no futuro, pretendo realizar atividades de vanguarda em outras áreas culturais. Em suma, vamos substituir a cultura infernal errônea pela cultura verdadeiramente paradisíaca. Sendo uma religião que possui tal força, não há mistério algum em aumentar 100 vezes o número de fiéis. 21 de janeiro de 1953.
extraído do livro O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1, edição revisada, páginas 232 a 234. Retirada dos oficiantes. Saem tais Por favor, aguarde uns instantes para os preparativos. Seguindo adiante, notamente, escochemos de que dá saída. Palavras de saudação do Senhor Kitadima. Kitadima-sanからのご挨拶。ボンジュア。Bom dia. おはようございます。今日はいつもの通訳の幸恵さんに私が AI を使って翻訳したので違ってたらごめんなさい。通じないかもしれないですけどね。そこはじゅんさんがフォローしてくれます。それでは3月感謝祭おめでとうございます。さて、今月の聖地祭典は北条祈願祭でした。ここで杉原理事長が祭典でお話しされたお言葉を簡単に紹介させていただきます。杉原理事長は冒頭に梅園の梅が本日の祭典に合わせるように満開となり楽しませていただいていると紹介され、名様も皆様が喜んでいる姿をご満悦されていると思いますと述べられました。さらに私たち信仰者はこの美しい梅の花を見て、名様が聖地に込められた思いを今一度心の中で思い出しながら、名様の心を学ばせていただく機会を許されているように思わせていただきます。何としても人類を救済したい地上天国建設のためにまず雛形を作るとおっしゃって、この随雲経をお作りくださった名様の思いに感謝を申し上げますと述べられました。Bom dia a todos. Parabéns pelo culto mensagem. Culto mensagem de gratidão. Culto de gratidão de março. Como vocês estão? A cerimônia Terra Sagrada Festival deste mês foi o Festival de Oração pela Fertilidade. Gostaria de apresentar brevemente as palavras do diretor-geral Sugihara durante a cerimônia. No início, o diretor-geral Sugihara mencionou que as ameixeiras do Jardim de Ameixeiras estão em plena floração, como que para coincidir
com a cerimônia de hoje e proporcionaram grande alegria. Ele disse que acredita que Meixo Sama está igualmente encantado ao ver todos vocês felizes. Além disso, explicou que, como fiéis ao apreciar as lindas flores de ameixa, temos a oportunidade de recordar os sentimentos que Meixo Sama depositou na terra sagrada. Aprendendo mais uma vez o coração de Meixo Sama, ele expressou gratidão pelos esforços de Meixo Sama para salvar a humanidade e construir o céu na terra, criando primeiro um modelo através do Yonkyun. そして杉原理事長は MOE 美術館の能楽堂会場に日本の芸術文化に関わるさまざまな分野で活躍するゲストをお招きし、パネルディスカッションを行い、世界中に発信していきます。これはハーバード大学などさまざまな大学の教材となることが決まっており、第1回は5月31日を予定していますと紹介されました。続けて杉原理事長は、ご神前の自然農法の種もみや野菜の種をお供えして、豊穣祈願のお祭りを真心込めて執り行わせていただき、光の種が芽を出しますように、そしてさらに今日を境にまた光の種をたくさんまかせていただくことを皆様にお祈りさせていただきました。今日は冥様からリターンへの光の種になることを教えられたような思いがします。三代様はいつも相手の立場に立っていろいろ心を配り、気を配る中で知らず知らず信仰が深まり、その奥ゆかしい好奇と温かさが自然に信玄公のすべてにわたって染み出るようになります。これが本当の信仰体験だと三代様はお示しくださっています。Por fim, o diretor-geral Sugihara apresentou que, no dia 31 de maio, será realizado o primeiro evento no Teatro No do Museu de Arte Moa, onde convidados de diversas áreas culturais e artísticas do Japão participarão de um painel de discussões que será compartilhado com o mundo. Ele mencionou que isso também será utilizado como material didático em universidades como a Universidade de Harvard. Além disso, o diretor-geral Sugihara continuou: com grande sinceridade, realizamos uma cerimônia para dedicar sementes de arroz e sementes de vegetais cultivados naturalmente ao altar. Oramos para que as sementes da luz germinem além disso. Rezamos para que a partir de hoje possamos semear muitas sementes de luz. Hoje parece que Meixo Sama nos ensinou a nos tornar sementes da luz de amor altruísta. 私たちは日常の暮らしの中でさまざまな人に出会いますが、そうした機会にまず人よかれと心を砕くことに努め、ひたすらいたいと善の種をまき心がけ、大御心にかなった信仰に努めてまいりたいと思いますと述べられました。そして今月の見教え、一人が100人の応答で玄様は、本教信者が一生懸命条例や言霊によって一人の信者を作り、やれやれと思うときはだんだん手を引いて門内に入れただけのことでなかなか安心はできない。どうしても奥座敷へ案内して家の内部の肝心なところを見せなければ本当の信者になったとは言えないのであるとおっしゃっています。そのためにまず案内役の私たち自身が家の内部の肝心なところをよく分かっていなければならないということです。
Sangai-sama, a terceira líder, sempre busca colocar-se primeiro na posição dos outros, mostrando preocupação e cuidado. Ao fazer isso, sem perceber, a prece aprofunda e o aroma gracioso e caloroso começa a permear naturalmente em todas as palavras e ações. Este é o verdadeiro reflexo da fé, como Sangai-sama nos orienta. Nos encontramos com várias pessoas em nossa vida cotidiana, e nesses momentos devemos sempre nos esforçar para nos preocupar com o bem-estar dos outros, semear as sementes de altruísmo e bondade, e dedicar-nos a uma fé em alinhamento com o coração divino. Além disso, nas palavras iniciais do ensinamento deste mês, um que se torna Zen, Meishu-sama disse: um seguidor dedicado trabalha arduamente através da purificação espiritual e palavras sagradas para criar um seguidor, e ao pensar que finalmente terminou, ele simplesmente conduziu o seguidor pelo portão e não pode relaxar ainda. É necessário mostrar as partes mais importantes do interior da casa. Sem isso, não podemos dizer que o seguidor se tornou um verdadeiro seguidor. Portanto, é imprescindível que nós, os guias, conheçamos bem as partes essenciais do interior da casa. Eu acredito que o mais importante é poder realmente acreditar que Deus existe. Meishu-sama nos ensinou sobre a vontade de Deus, os ensinamentos e, em suma, a verdade. 私は本当に神様があることを信じられるか最も大切だと思います。神様の願い、教え、つまり真理というものをメイ様は教えてくださっています。特になぜメイ様は救世主としてのこの地上に降ろされたのか、神の立法とは一体どんなことなのか、その中でも夜日転換、人は死んだらどうなるのか、霊界の教え、霊視体重、人間の使命は一体何であるか、そして浄化作用について、また何のために条例を教えてくださったのか、何のための聖地建設なのか、そしてなぜこの救世教をお作りになったのか、イエス様のおっしゃる真理を学ぶことを肝心なところではないでしょうか。イエス様は本教の主催心は通信である以上、振るわれる力は絶対力であると見教えくださっています。この絶対力がなければ一人のしっかりした信者を作ることはできませんし、またましてや100人を作ることも、そのまた100人が100人の信者を作ることも叶うはずがありませんと述べられました。Meishu-sama nos ensinou sobre a vontade de Deus, os ensinamentos e, em suma, a verdade. Em particular, nos explicou por que foi enviado a este mundo como Salvador, o que realmente é a lei divina, incluindo tópicos como a alternância entre noite e dia, o que acontece com as pessoas após a morte, os ensinamentos sobre o mundo espiritual, a primacia do espírito sobre o corpo, a missão da humanidade, o propósito da purificação, e por que nos foi ensinado sobre a purificação espiritual. Também sobre o motivo da construção da terra sagrada e por que foi fundada esta religião. Sekai Kyuseikyo. Não seriam esses pontos cruciais para aprender a verdade que Meishu-sama nos transmitiu? Meishu-sama ensinou que, já que o Deus Supremo é o Deus principal desta religião, o poder manifestado é o poder absoluto. Sem este poder absoluto, não seria possível formar nem mesmo um único seguidor firme, muito menos 100 seguidores, ou que esses 100 seguidores criassem outros 100. É um feito que não pode ser alcançado
sem o poder absoluto. Ao aprender os ensinamentos, ganhar experiência e acumular vivências de proteção divina, pode surgir inadvertidamente uma lacuna em nossos corações. Isso pode levar a uma confiança errônea, arrogância ou dependência inconsciente de nossas próprias habilidades. Além disso, o desejo pelo bem-estar dos outros pode se transformar em apego ou imposição, desviando-nos do foco em Deus e nos centralizando em nós mesmos. 入社を学び、経験を積み、ご守護体験が重なるほど心に隙が生まれ、妙な自信や慢心が生じ、知らず知らずのうちに自分の力に頼っていることに気づくことがあります。また、相手の幸せを願うあまり、それがある種の執着になったり、押し付けになったり、いずれの場合も神様中心から外れて自分中心になっていることがあります。大切なことは自分が頼むのではなく、どこまでも神様の絶対力を頼むというこの一点だと思います。神様の絶対力という思いに貫かせていただく中で、大神様、名様から素晴らしい証をいただくことが許され、それがそのまま願いとするということにもつながっていきます。私たちは名様にご自身が一切の指針を捨てられ、ただただ神様の絶対の力を頼まれたからこそ、超人的な救いの力を発揮されたのだと心に深く受け止め、名様に倣って神を表すご信用に邁進させていただきたいと思いますと杉原理事長はお話しくださいました。O ponto essencial é não depender de si mesmo, mas confiar exclusivamente no poder absoluto de Deus. Ao sustentar este pensamento, somos agraciados com testemunhos maravilhosos do grande Deus e de Meixo-sama, conectando-nos diretamente à manifestação de Deus. Devemos aceitar profundamente que Meixo-sama renunciou completamente a todos os interesses pessoais e confiou exclusivamente no poder absoluto de Deus. Assim, ele pôde demonstrar um poder de salvação sobre-humano. Desejamos seguir os passos de Meixo-sama e dedicar-nos às obras divinas que manifestam Deus. Por meio do aprendizado e prática dos ensinamentos, e através da purificação espiritual, que é uma característica única desta fé, buscamos aumentar os companheiros na construção do paraíso terrestre. Sob a política da organização religiosa de seguir Meixo-sama, manifestar Deus e cultivar o amor altruísta. Vamos continuar a expandir dia após dia os círculos de oração, gratidão e salvação. 私たちは見教えの学びと実践、他に類例を見ない本教の一大特色である条例のお取り次ぎを通じて地上天国建設の仲間を増やしていきたいと思います。私たちは名様に倣って神を表し、利他への誓いをという教団方針のもとに、祈りと感謝と救いの輪を広げる営みを日々積み重ねてまいりましょう。さて、いよいよ2日後には4月となり、当センターに来られる山形イージスちゃんと宮園ゆなちゃんが小学校へ新入学されます。子どもの成長は早く感じますが、これから先がとても楽しみです。健やかに成長されることをお祈りいたします。ありがとうございました。Daqui a 2 dias entramos no mês de abril e as crianças Yamagata Isis e Miyazuno Yuna, que frequentam o nosso centro, começarão sua nova jornada como alunas do ensino fundamental. O crescimento das crianças parece rápido,
mas o futuro delas nos traz grande alegria. Que elas cresçam saudáveis e cheias de bênção. Muito obrigada. Palavras de saudação do Sr. Roger Keiji Taniguchi. Taniguchi Keiji-sanからのご挨拶。Bom dia a todos. Bom dia. Todos estão passando bem? Graças a Deus, hoje sim os mexos são. Hoje temos visitas, né? Por favor, se apresente. Meu nome é Mitsuko Kushiro, pertence à Jorecenter de Nicaraguá. Seja bem-vindo. Bom dia, eu sou a Carol, eu sou de Pintal. Seja bem-vindo. A Marli, né? Marli Okushiro, ela frequentou Toyohashi. Ela é membro já faz um bom tempo, né? Eu não cheguei a conhecer ela, mas que ano que você veio pra cá? 90? E tinha Jory Center nessa época aqui? É. Eu pertencia à Shizuoka ainda. Ah. E eu rodava essa região toda. Oh, que legal, parabéns, viu? Muito obrigado pela presença. Gostaria de parabenizar e agradecer a todos pela dedicação na obra divina. Quero agradecer também a todas as pessoas que dedicaram na preparação deste culto. Muito obrigado. No culto mensal desse mês, na igreja de Aichi, em Nagoya, a senhora Kitajima Ikuko pôde relatar a todos os participantes sua experiência no cultivo de pepinos naturais que praticou em casa no ano passado e nos motivou também a realizar essa prática tão importante. Com um excelente resultado, ela venceu o prêmio na sua categoria em uma competição realizada pela Igreja Messiânica do Japão. Meus parabéns, Ikuko-san. Ela não está aqui, mas está cuidando das crianças lá. Ela também se empenha semanalmente nas dedicações deste Joray Center e participa de aulas de Ikebana. Muito obrigado, senhora Ikuko, pelo seu empenho. Está sendo também realizada aulas de Ikebana Sangetsu na cidade de Nagoya, voltado especialmente para brasileiros que não conseguem dominar o idioma japonês. A esposa do reverendo Yamada que se dispôs a ministrar o curso. As aulas ocorrem uma vez ao mês e, se alguém tiver interesse em participar, pode estar falando com a Lucivalda. No dia 21 desse mês, o Facebook do Joray Center Higashi Mikawa atingiu 4.000 seguidores. Oh, parabéns, né? Parabéns ao senhor Kitajima, que mesmo sem saber o português, vem se esforçando e está sempre postando as atividades que ocorrem aqui no Japão e especialmente do nosso Joray Center. No próximo final de semana, dia 6, faremos nossa tão esperada caravana para o solo sagrado de Kyoto. Vamos aproveitar a época do Sakura para apreciar a beleza e também oferecer nossa sincera dedicação na concretização da Terra da Tranquilidade. Já temos 20 pessoas confirmadas, né? Vamos partir no domingo às 6 da manhã aqui do Joray Center. Por favor, não se atrasem, né? Quem vai? Andrew também vai dia 6? Eu? É. Não, era mês 5 de... Ah, mês 5? mês 5. Ah. Alguns membros também me informaram também o desejo de irmos para o Monte Nokogiri, né? Quem que já foi lá? Já foi? Monte Nokogiri é onde Meishu Sama recebeu a revelação da transição da Era da Noite para a Era do Dia. Acredito que precisamos aproveitar a oportunidade que estamos aqui no Japão para conhecer este local de grande importância na nossa religião. Mais para frente vou programar uma data para podermos irmos juntos, né? Conhecer lá, Monte Nokogiri.
Também gostaria de pedir aos membros brasileiros, não só de Toyohashi, né, mas também do Japão todo, para participarem do grupo Difusão Mundial no WhatsApp. Todos conhecem? Está no grupo? Né? Quem não está no grupo, vou pedir para colocar, adicionar. Neste grupo se concentra todos os membros estrangeiros, tá? Através dele também a gente pode receber suporte, tirar dúvida, pois tem ministros diretamente do Brasil, né, no grupo, e estão sempre postando as coisas lá. E é uma forma também de a gente mostrar nossas atividades para o Brasil. E, por exemplo, lá talvez o ministro Leocádio consegue ver lá, os brasileiros lá estão precisando de ajuda, falar com o presidente do Brasil, né, e dar uma força para a gente aqui, né, ou das nossas atividades que a gente está fazendo. O pessoal lá está se empenhando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, né, tá bom? Vou colocar todo mundo lá no grupo, por favor. No ensinamento deste mês, Meishu Sama nos fala de um ponto muito importante da nossa religião, que é o encaminhamento de pessoas na fé. Ele nos ensina que não basta formar um membro e se sentir aliviado, achando que já fez o dever de casa. Na verdade, isso não deveria ocorrer, pois somente o conduziu ao portão de entrada da fé. Se a pessoa não for levada ao salão principal e não lhe forem mostrados os outros cômodos importantes da casa, não poderemos dizer que ela se tornou um verdadeiro fiel. O que será que Meishu Sama quis dizer com isso? Acredito que ele quis dizer que precisamos ensinar a essa pessoa o quão importante é aprofundar e praticar os ensinamentos, manifestar os milagres do Jorei, realizar práticas altruístas e principalmente fazer outras pessoas felizes. Se alguém conseguir formar um membro convicto assim, formar 100 membros não é especialmente uma tarefa muito difícil, e assim a expansão ocorrerá facilmente. Mas, para isso, acredito que primeiro nós mesmos devemos conhecer toda a casa, estarmos usufruindo dos milagres e sermos verdadeiramente felizes. Assim será mais fácil conduzir alguém na fé. Contudo, para que este Jorei Center expanda cada vez mais, tem que partir de nós primeiros, empenhando nas dedicações e nas práticas messiânicas que são Jorei, leitura dos ensinamentos, participação dos cultos, donativo de gratidão e fazer outras pessoas felizes. Assim, um encaminhamento e formação de pessoas será natural. O que os senhores acham? Então, vamos expandir esse Jorei Center? Vamos? Muito obrigado a todos. Avisos. Nennaku Jiko. Aqui em algum lugar. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos aos avisos agora do mês de março, abril, né? 1º de abril, culto de primavera em Atami, às 11 horas. Dia 6 de abril, culto mensal de gratidão em Nagoya, às 10 horas. Dia 6 de abril, a mesma data, né? Que faremos a caravana Solos Sagrados de Kyoto, sair às 6 horas daqui do Jorei Center. Não se atrasem, é isso? 26 de abril, preparação para o culto mensal de gratidão. Tem um horário, o pessoal vem entre 10 da manhã até meio-dia, ou à noite, das 19h30 às 21h30. E dia 27 de abril será o nosso próximo culto mensal de gratidão no Jorei Center Higashimikawa, às 10 horas. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto mensal de gratidão do mês de março de 2025 do Jorei Center Higashimikawa. A todos nossos sinceros agradecimentos. 以上で3月度感謝報告会を終了させていただきます。
Faremos troca de jorei até as 11h50. Após o jorei, por favor, dirijam-se à cozinha para confraternizarmos juntos. 11時50分まで交換条例をしてますので、席の移動を願います。交換条例後は食堂へ移動をお願いいたします。Muito obrigada.